Fala, torcedor, torcedora, beleza, beleza? Mais um Jogada do Vozão da semana para atualizar você sobre o mercado da bola. Como é que tá o Vozão? Quem é que o time alvinegro tá monitorando para a próxima temporada? Tem atleta que fez parte do elenco do Léo Condé que já tá se despedindo, inclusive já sendo anunciado por adversário direto do Ceará na próxima temporada na segunda divisão. Você sabe quem é? Vou te atualizar aqui no Jogada do Vozão. Hoje para falar sobre o mercado da bola novamente, né? Até mesmo para atualizar aquela tela de atletas que estão com contrato encerrando com o vovô, que estão indo para outras equipes. Tudo isso e muito mais você confere aqui no Jogada do Vozão. Então deixa o like, compartilha com a galera e vamos pro assunto que interessa aqui no nosso bate-papo, né, torcedor? Troca a câmera, Ian Laurino, porque hoje falaremos sobre Alex Silva, lateral direito, jogador que tem 31 anos de idade e ao longo de 2025 ele foi uma peça importante no Coritiba. Mozart conhece muito bem ele, jogador que tem 32 jogos na atual temporada, 25 pelo Coritiba, porque em outras 7 ocasiões defendeu as cores da Portuguesa, time lá do interior paulista que ele defendeu justamente no Campeonato Paulistão. E falando em carreira, o cara defendeu várias equipes, viu? Atlético Mineiro, Sport, Ferroviária, América Mineiro, Goiás, Avaí, Operário, Vila Nova, ABC, Mirassol, Portuguesa e Coritiba. Muitas equipes foram defendidas pelo Alex Silva, que não é mais nenhum garoto, tem 31 anos de idade, mas é um cara que interessa ao time alvinegro muito por conta de ser aquele cara mais raçudo, que às vezes não tem tanta técnica, mas a entrega em campo acaba colaborando com todo o elenco, né? Aquela coisa, o individual fortalece o coletivo e o coletivo fortalece o individual sempre, né? É uma frase até que o João Paulo Sanches fala muito. O coletivo fortalece o individual no elenco do Ceará. Fabiano Souza tem uma característica até parecida, né? Um cara mais brigador, que vence nas lutas físicas. E agora tem esse Alex Silva, jogador que tem conversas com o vovô, ainda não está acertado, mas tem conversas com o Ceará mirando o ano de 2026. Um atleta que foi importante para o Moza e agora tem esse momento aí, né? A gente lembra que o Ceará, para aquela posição, tem apenas o Rafael Ramos. Tem também um Dieguinho que pode fazer a função, mas ele jogou no vovô como um segundo volante, como um cara de meio de campo. Então, dificilmente, assim, no cenário, a gente não imaginaria o Dieguinho jogando naquela extremidade do campo, né? O Rafael Ramos tem contrato com o vovô e ele permanece para 2026. Alex Silva seria mais um cara para brigar por espaço naquele lado e a gente fica observando, porque o vovô precisa, sim, de laterais, dos dois lados. No lado esquerdo não tem ninguém à disposição, porque o Nicolas tem contrato com o América Mineiro, vai ser devolvido, enquanto que o Matheus Bahia vai retornar para o esquadrão tricolor. E aí, ao longo de 2025, o Alex Silva fez 2 gols, justamente pela Série B, e tem 3 assistências dadas. É um cara mineiro lá de Nanuque, Minas Gerais, e pode ser um reforço para o vovô para a próxima temporada. Inclusive, a quarta-feira foi cheia de informações, né, de atletas, começaram a surgir os nomes de jogadores que podem pintar para vestir a camisa do vovô na próxima temporada, e aí a gente atualiza você aqui diretamente sobre isso, né, porque o vovô teve a situação do volante Flávio. Ele não tem nenhuma... O volante Flávio, sondagem que aconteceu, não teve nenhuma proposta na mesa, e o volante Flávio, ele estava jogando no Figueirense, lá de Santa Catarina. Ele é um atleta que jogou por lá na terceira divisão, e aí a informação que nós temos é que não tem nada de concreto, foi apenas uma conversa do Ceará para saber, né, fazer sondagem sobre a situação do jogador. Informação do Lucas Tanaka, e a gente confirmou aqui que teve apenas conversa de sondagem para saber a situação do volante Flávio. Além disso, teve também a situação do Matheus Serafim, alguns portais dizendo que teve proposta ao Ceará, aliás, foi oferecido ao Ceará, o vovô vai avaliando a situação dele, é um ponta que estava jogando no Amazonas, mas que até o momento, pelo menos para o staff do jogador, ainda não chegou essa informação de proposta na mesa para o vovô, e a gente vai trazendo aqui detalhes, atualizando vocês, torcedores, sobre toda esta situação em relação a contratações do Alvinegro de Prangabuçu. O Ceará está muito cauteloso, não está vazando nada, está sendo tudo muito
muito fechado ali junto ao departamento de futebol, com Haroldo Martins, João Paulo Sanches, Lucas Drubsky e o próprio Mozart, para poder ter este momento, né, mais fechado, e aí sim só ir a público quando tiver a contratação preparada, né, para trazer. Vamos agora mostrar, Ian, aquela atualização dos atletas com contrato que estão encerrando com o Vovô e contratos que estão no fim com o Ceará, mas que estão aí negociando com outras equipes, né? Ao todo, 6 atletas que tinham um contrato finalizando aí em 2025 com o Ceará, algumas dessas peças já estão encaminhadas com outras equipes. Fernando Miguel, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda, Lucas Mugni, Lourenço, guarde bem esse nome, e Ailon. Nós falamos aqui ao longo da semana de alguns deles, né? Fernando Miguel está encaminhado com o Guarani de Campinas, o Gabriel Lacerda vai defender as cores do Londrina do Paraná, mesma equipe que deve atuar com outro jogador que pertence ao Vovô, no caso o zagueiro Iago Lincoln, né, que está emprestado ao Ceará, ao time do Londrina. O Ailon vai jogar no Operário Ferroviária, lá do interior do Paraná, e a última novidade é Lourenço. Nós atualizamos aqui que dificilmente teve a situação do Ceará na semana passada de avaliar a situação do Lourenço, se ele iria permanecer ou não. Na semana passada mesmo, o Lourenço já tinha se despedido dos funcionários do Alvinegro de Porangabuçu, nós tivemos essa informação. Só que o departamento de futebol naquele momento estava avaliando se iria continuar com ele ou não. E aí tivemos a confirmação, o Lourenço não fica para 2026. Quero até saber de você, torcedor. Foi uma decisão correta do departamento de futebol do Ceará a descartar um cara que tem experiência e bagagem na segunda divisão? Mirando 2026, inclusive temos uma tela com os destaques de Lourenço, ele que atuou por 2 temporadas com a camisa alvinegra, 98 partidas, torcedor, muitos jogos, né? 54 deles jogando em 2025. No total, somando as 2 temporadas, desde que ele chegou por aqui, foram 9 gols marcados, 7 assistências dadas e tem no currículo aí um bicampeonato cearense 2024 e 2025, além de um acesso na temporada passada. Ele foi titular e importante, peça-chave ali do técnico Léo Condé, principalmente na retomada do Vovô na segunda divisão em 2024, né? A gente lembra que tinha ali uma disputa entre Jean Irmer, Richardson, Patrick De Luca, o próprio Lourenço, e tinha outras peças ali que ficavam rondando ali a volância do Vovô. Quando chega Léo Condé, ele banca o Lourenço e consegue ir muito bem, né? O Ceará com aquela trinca, era Lourenço, Richardson e Lucas Mugni, que praticamente termina a Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, no último jogo, lá em Campinas, eu estive lá em loco, ele acaba se lesionando. Gera uma preocupação porque naquele momento o Ceará precisava muito do Lourenço, então todo mundo ficou meio aqui ressabiado naquela partida, só que o Ceará conseguiu ainda o acesso mesmo tendo o Lourenço lesionado. Tô falando do recorte de 2024 porque 2025 o cenário não foi o mesmo, o Lourenço perdeu espaço, tinha aí Dieguinho, Fernando Sobral, Richardson e também o próprio Zanocel termina a Série A sendo titular com a camisa alvinegra. E aí o Lourenço acabou atrapalhando ele na temporada, foi uma lesão no começo do ano, né? Ele inicia 2025 um pouco atrasado, justamente devido à lesão contra o Guarani. Guarde bem essa informação, porque aquela lesão contra o Guarani atrapalhou a temporada do Lourenço e acabou culminando que ele iniciasse atrás ali naquela corrida pela titularidade. O próprio técnico Léo Condé falou isso ao longo de todo o ano de 2025, até mesmo jogando pela Série A, Lourenço não conseguia se encontrar nas primeiras partidas. Então, é um Ceará que se despede de Lourenço, que já foi anunciado pelo Goiás, adversário direto do Vovô para a Série B do Campeonato Brasileiro, né, torcedor? Quero saber de você, foi uma boa o Ceará se desfazer de um cara que tem uma rodagem de segunda divisão, um cara que conhece muito bem o Campeonato Brasileiro da Série B? Estou falando de um atleta que já defendeu as cores do Vila Nova, inclusive em 2023, e que agora vai defender as cores do arquirrival, do Goiás, né? Até mesmo a rixa que existe por lá vai ser interessante, né? A gente vai trazer destaques também para você, torcedor, que participa aqui do nosso Jogada do Vozão, mandando mensagem para poder reforçar, né? A gente trazer destaque para você, como eu sempre falo aqui, torcedor tem voz e vez no nosso Jogada do Vozão. Você manda mensagem para o nosso YouTube e você aparece aqui no nosso programa, beleza? Vamos trazer detalhes de torcedor reclamando da diretoria, falando da montagem do elenco. Meu Deus do céu, o negócio foi sério, viu, Ian Laurindo? Vou te mandar aqui pra gente colocar os torcedores que participaram aqui do nosso último Jogada do Vozão. Inclusive foi muito bem, muito obrigado a cada um que mandou mensagem.
para poder participar aqui com a gente. E aí a gente vai destacar aqui neste momento para vocês, torcedores. Vovô que quer, já atualizei para vocês. 10 a 12 contratações nesta próxima janela de transferências. E aí nós vamos para a tela aqui para mostrar para você esses torcedores que mandaram mensagem pra gente, né? A começar pelo Hudson. O Hudson que sempre falava sobre o áudio da live, né? Do nosso Jogada do Vozão. Ele elogiando, o áudio melhorou muito. Antes eu tinha que colocar a minha TV no volume 40 e agora no 25 ele consegue ouvir a gente, ó. Tem que baixar um pouco mais, né? A gente vai aumentar o volume para você conseguir ouvir no 15. É a nossa meta, você vai ouvir tranquilamente, Hudson. Inclusive, ele é lá do bairro Wellery e o filho dele se chama Samuel David. Então, um forte abraço para você, Samuel David, filho do Hudson, e para você também, Alvinegro Hudson. Tamo junto, muito obrigado pela audiência e pela parceria. O Merlin Brasília, ele me corrige. A pronúncia do nome do técnico está errada. É Mozart, com acento circunflexo no O. Não Mozart, é Mozart. Parecendo a Hermione, né, no filme do Harry Potter, que o Ian Laurindo não assistiu. É Leviosa, não é Leviosa. É Leviosa. Mozart, não é Mozart. Valeu, muito obrigado, Merlin Brasília. Legal, Merlin, né, eu falei aqui de Harry Potter e Merlin. O Edmilson Moreira de Souza, ele fala: manda tudo embora, depositamos confiança e apoio e nos decepcionaram. Tá falando dos atletas que têm contrato, né? A gente estava mostrando ontem aqui os atletas que vieram por empréstimo, outros que tinham contrato. Boa parte não vai ficar para 2026, torcedor. Temos mais gente, Ian Laurindo? Ian Laurindo, que é o nosso grande produtor aqui, editor, estagiário, que manda e desmanda, nosso chefe. Francisco Teixeira de Alencar. Essa diretoria era quem devia ser dispensada, porque só toma decisões erradas. Desmontar o time para formar outro, isso é errado. A nossa diretoria não tem agilidade para contratar. Vamos lutar para não cair. Devíamos na Série B brigar para sermos campeões e não brigar para não dever novamente. Tá aí o Francisco Teixeira, que tem até um like aí em relação ao seu comentário, mostrando a sua indignação em relação à diretoria do Vovô, que até o momento não anunciou ninguém de forma oficial, né? Dia 2 de janeiro começam os trabalhos no CT de Porangabuçu. Enquanto isso, o Francisco Antônio Pessoa, ele fala todo ano a mesma coisa em relação a contratações, a despedidas. É o Vovô que vai se refazendo, vai tendo reformulação, já pensando no ano de 2026, e a gente vai trazendo os detalhes aqui no Jogada do Vozão. Inclusive, informações que vocês querem ter assim a todo momento, segue lá o Instagram do Jogada. A gente vai estar pipocando lá qualquer notícia nova de jogador chegando, jogador se despedindo do Ceará. E além disso, nos nossos programas, na Rádio Verdinha, na TV Diário e aqui no YouTube do Jogada. Então deixa o like, se inscreve no canal e assina, né? Ativa o sininho para você ficar recebendo todas as notificações, beleza? Um forte abraço, muito obrigado pela audiência e até a próxima.